E aí, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e com os meus amigos, o inquestionável Davi. Não Esse cabelo tá chique, não tá? Esse cabelo dele? Vocês acreditam que... FEBEM, acho que foi FEBEM. Não? O que eles Não acharam? gostaram. Os colegas de trabalho também. Uma lembrança da antiga FEBEM, será? Não gostaram. Os colegas, assim, que eu não tenho tanta intimidade, né? Ficou educado, ficou legal. Mas os colegas que eu tenho mais intimidade... O que eles falaram desse cabelo? Não ficou bom. É? Alunos falaram que não ficou bom, gostavam quando tinha caixa, mas eu falei, olha, cabelo é importante. Se cabelo não fosse importante, né, não nascia onde vocês sabem que nasce cabelo. Né, então o cabelo não é tão importante assim. Chega! Pelo Chega! amor de Deus. 3 minutos só para apresentar o Davi. Que horror. Nosso magnífico Padre É Samuel. uma alegria estarmos aqui. Vamos ver o que ele vai falar, mano. Eu tô curioso. Nossa, maravilhosa, né? Com certeza. Ah, Se não só se ele for, fosse qual bobo. nome? Estamos aqui para partilhar e compartilhar a vida com vocês. Amigos, vocês já ouviram aquela frase que algumas religiões adoram dizer que católicos adoram imagens? Eu As adoro. imagens, no caso, são um tipo de símbolo católico, né? A gente gosta mesmo, a gente pinta a santa de cor diferente. Bota brinco nela, briga para... Espartilho, Santa Luzia tem espartilho. Mas o que vocês acham nessa declaração? São símbolos, né? O cristianismo tem muito símbolo, né, na verdade, Muitos. né? A gente tem pomba, tem pelicano, tem Bolsonaro. Vamos chegar lá, calma. O Bolsonaro aqui É o símbolo É a anta, no caso? é um animal político? O Bolsonaro é um animal político? Tem um pneu, né? Tem o pessoal que faz oração para pneu. É uma maravilha ser cristão no Brasil. É maravilhoso. Pessoal que faz assim, né? Cada um com seu Você animal. Ó. Chamando ajuda da alienígena. O cristianismo está profundamente ligado a essa relação simbólica, ao significado profundo por detrás das coisas. O que, na verdade, é uma corrente que une todas as outras práticas espirituais, porque o ser humano é um ser que simboliza, que ficciona. Então, a coisa é sempre mais do que a coisa. E em sendo mais do que a coisa, as religiões são este mais do mais. Então, você tem uma relação ali que é física, que é empírica com as coisas. A partir delas, a gente tem os nossos tecidos sociais, culturais e humanos, nossos acordos. Por exemplo, olhando uma letra como aquela e dizendo que aquilo ali quer dizer alguma coisa, gramaticamente falando, sintaticamente falando. E ainda mais a perspectiva espiritual, onde um animal vira um símbolo divino, por exemplo, como Mas as isso religiões aconteceu no antigas. Brasil, né? Claro. Isso aconteceu no Brasil, no último mandato. O animal não. virou algo divino. Não só o Bolsonaro, mas Lula também. Ele está nessa categoria transcendente. Eu me sinto um egípcio, só tem animal no alto das suas divindades. Mas sim, tem muitos símbolos na fé cristã, muitos. Agora, essa história aí que os católicos adoram imagens, vocês concordam, vocês discordam? É exagero Eu tenho essa dúvida também, né? Porque, assim, eu não me canso de dizer que eu venho de comunidade de base, né? E eu acho que fica parecendo mesmo que há essa adoração de imagem, mas vem muito também, como a gente costuma dizer, né, da piedade popular, né? Que talvez se confunda aí. É um elemento sincrético. Exatamente. É porque nós, nessa nossa afeição com os santos, não obstante nós entendamos o quanto que isso é importante. Porque a devoção, ela diz respeito aos afetos. E nós somos seres de afetos. Portanto, quando nós nos relacionamos, como eu costumo dizer, falo, Nossa Senhora da Piedade, aqui Deus nos quis amar com colo de mãe. Então, aquele colo, aquela imagem de Nossa Senhora da Piedade materializa esse amor materno em Deus mesmo e em Nossa Senhora, que é mãe de Deus e nossa. Agora, essa relação nossa com os santos, ela também está muito ligada ao contexto do paganismo, porque aquilo que eram os deuses lares dos romanos, por isso, atribuir as cidades a deuses, Atenas, ou cidades ligadas a outros deuses, ou deuses ligados a profissões, por exemplo, o próprio deus Mercúrio, ou Hermes, ligado à ideia da medicina, o cristianismo, a fé cristã católica, assimila e passa a colocar não os deuses como patronos, mas os seus santos. Então, esse é um movimento, para quem diz que sincretismo é uma coisa ruim, que no início foi profundamente sincrético. Nós não podemos se encontrar lá no início
da fé primitiva, o que depois se desenvolveu no encontro com a cultura greco-romana, que é esta ideia onde você ali está afeiçoado à figura de um santo, onde o santo é patrono disso, patrono daquilo. Isso é um sincretismo profundo, de ordem maior. E por isso que os protestantes, sobretudo aqueles Hart, os mais antigos, hoje não, porque hoje lá no Templo de Salomão abençoa sal, aquela coisa toda. Mas, Toalhinha suada. mas o núcleo duro, por isso que eles consideram a Igreja Católica a Babilônia. Eles vendem? A Igreja É Romana. Viagra eles vendem? Isso, claro. Considera a Igreja Romana, porque ela estaria toda contaminada por essa questão greco-romana. Não vamos pensar que, por exemplo, no início da fé cristã se veria muito bem a ideia de criar imagens. Tanto que até os ortodoxos, né, que são os nossos parentes mais próximos, eles veem com muita suspeita o fato da gente ter essas imagens. Eles têm os ícones, mas imagem não. Imagem para eles é uma influência pagã. Mas a relação deles também com os ícones são até mais profundos do que a nossa relação com as imagens. Porque os ícones Tanto é são inscritos. Exatamente. E tem ícones que chegam até a apadrinhar casamentos. Eu achei isso interessante. Tem muito tempo que eu vi Coitado do ícone. Eu vi uma reportagem falando sobre a igreja de Catedral de Santa Sofia e tudo mais. Aí tinha essa questão, né, dos ícones apadrinharem casamentos, apadrinharem pessoas mesmo. Então achei... Vai que dá pra vender e pagar algum... Por que não? De interesses. Mas assim, padre, isso assim, agora em termos mais técnicos, mais práticos pelo menos, isso tem alguma... não vou dizer, como é que eu posso dizer, tem uma utilidade assim para a nossa fé? Se não tiver também... Eu não sei se diria que utilidade, mas ajuda a viver a fé, na perspectiva da prática devocional, sobretudo, porque nós, como seres simbólicos, precisamos ter relação de significado com a coisa. O copo nunca é o copo. É o copo que eu ganhei no dia do meu casamento. O sofá nunca é só o sofá, é o lugar onde eu me sento com a minha família. Então, nós simbolizamos as coisas. Então, não seria possível despir o religioso, não obstante ele aponte para o transcendente, dessa relação com as coisas, e como lugares, e como imagens, e como sensações, elas me comunicam, me ajudam a me conectar com esse sagrado. Então não é possível pensar uma religião sem esse movimento simbólico. Os protestantes tentaram fazer isso, mas eles viram que não deram certo. Hoje você vê que o protestantismo atual, o pentecostalismo, ele simboliza muita coisa. Olha as danças, os ritos, aquela coisa toda. No início foi, não, só palavra, só Bíblia, só a Escritura. Agora é só a Escritura, mais flash mob, mais TikTok, mais... Exatamente. Você tem outros elementos que foram sendo incorporados. Nenhum de nós hoje entra numa igreja evangélica e não vê a quantidade de símbolos que tem lá. A maneira com a qual o pastor se veste, o fato da igreja estar pintada de preto, a tela no fundo, tudo isso é símbolo. São símbolos mais contemporâneos, mas são símbolos. Você hoje consegue muito bem ver quais elementos semióticos, para usar uma palavra da linguagem, da comunicação, estão presentes num templo protestante. Comunica alguma coisa. Então os crentes não tem mais crente raiz, né? Eu acho que não, desde Lutero, talvez. Você tá falando o quê? Aquele cabelão? Do cabelão. Cadê o coque? Caio Fábio, Cadê talvez. o coque? Cadê a teste encebada? Cadê o jejum? Cadê o jejum? Tem, mas até isso... Cadê o microfone fedorento? Mas até isso é o símbolo. O cabelo da assembleiana é um símbolo, né? É esse lugar desta mulher, da preservação da mulher, a mulher como esse elemento natural. Isso são símbolos. As músicas lá da harpa que eles têm, ou aquela outra lá que senta os dois de um lado e do outro, congregação cristã, aqueles hinos, tudo isso é simbólico. Você olha a igreja da congregação cristã, o jeito que ela é feita... Exatamente. É inconfundível, inclusive, né? Inconfundível. Agora, você já ouviu falar, por exemplo, quando alguém tem uma imagem em casa e a imagem vai e quebra e você... tem que colocar numa gruta, alguma coisa assim. O pessoal tem muita crendice, aí enche o santuário de imagem quebrada, é uma coisa de louco. Ou então vem com a mão assim e entrega pra gente. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? De onde que isso passou? Né? Mas o pessoal tem um pouco essa crendice de imaginar que não pode ser jogado em qualquer lugar. Mas colar não pode? Não tem nada a ver. A imagem de Nossa Senhora Aparecida do Brasil é toda colada. É verdade. Né? Não sei se é super bonde, mas alguma coisa colou. E é claro, então assim, não tem nada a ver você colar. Não é que é baba de babosa, sabe? Sei lá o que é. Foi colar, foi depois de um ataque, Isso, né? Claro, então não tem nada de errado você colar a imagem. A questão de fato toda vez que uma imagem é abençoada, uma bênção constitutiva, então significa que ela está revestida de um caráter sagrado. Então ela não pode ser descartada em qualquer lugar. Não obstante, para nós católicos,
nós não tenhamos uma dimensão de sagrado como o paganismo. Porque por paganismo dizer que uma coisa é sagrada significa que, de alguma forma, ela concentra uma natureza divina em si. Nós, católicos, não acreditamos isso, via de regra, na maior parte dos nossos símbolos. Eu diria que a Eucaristia, enquanto símbolo, porque ela é o próprio corpo do Senhor. Mas uma imagem, por mais especial que ela seja, em si mesmo ela não é uma fruição do divino, diferentemente quando você olha para imagens de tempos pagãos ou quando você olha para estátuas pagãs. Nós, católicos, veneramos e temos uma reverência, uma devoção, mas em si não é um constitutivo essencial da fé. Então, não é que a gente precisaria de ter, ou se quebrar, se roubar, a gente vai ficar sentido, afetivamente falando, por considerar a importância daquilo. Mas não como um pagão se sente quando, por exemplo, você quebrasse a estátua de Zeus. Não é um caso. Então, colocar a imagem... Não perde, porque o nosso ali é um símbolo. Nós somos a religião, ou melhor dizendo, a fé cristã, católica, sobretudo, com respeito. Que é a única que existe. Esta eclésia nula salus. Fala da Igreja Católica, nossa vossa, né? Colocando aqui, né, para ironizar, ela é um culto do logos, é um culto do sentido, da palavra. Então, essa que é a ideia. O sacrifício de louvor, o culto do logos, muito mais do que o símbolo. O símbolo é um veículo, ele não é um fim em si. Então, é importante a gente colocar a imagem no seu devido lugar. Cada um no seu quadrado. Eu disse ado, cada um no seu quadrado. Isso. Nós católicos temos isso. Outro exemplo de símbolo também, por exemplo, que os católicos usam é o crucifixo. Simbolizar a cruz, que Jesus foi crucificado. Que é uma coisa irônica. Eu também acho bem irônico. Porque é um instrumento de tortura. Depois foi sendo recebido paulatinamente como um símbolo, a grande logo dos cristãos. Né? Mas é uma religião que bebe o sangue do próprio Deus, por que não? De fato, quando você pode colocar, né, um objeto de tortura. A forma que mataram ele, né? Exatamente, por que não? Se nós levássemos um crucifixo... Isso não é igreja, é a família Adams. Se nós levássemos um crucifixo... Exatamente, levássemos um crucifixo. Nos primeiros séculos da era cristã, eles ficariam escandalizados. Eu consigo ver Santo Ambrósio rasgando o cabelo, vendo a gente usando um crucifixo no peito. Porque nós estamos ali vinculando um instrumento de tortura. Então, quer dizer... Tortura do Cristo. Do Cristo. Então, depois foi se tendo uma recepção. Primeiro surgem as imagens do Cristo ressurreto, as imagens mais antigas dele com vestes sacerdotais com os braços estendidos, né? Marcas do Cordeiro, mas ele não estava mais na cruz. Depois, isso lá no século XI, XII, XIII, sobretudo com o franciscanismo, é que vai evoluindo para esta ideia, uma recepção mais tranquila dos crucifixos. Mas veja as igrejas antigas, por exemplo, com os ícones, com as pinturas da primeira hora. Você não vê crucifixo. Isso é uma recepção mais tardia do período medieval e que chega à máxima expressão do barroco, porque o barroco é sombrio. O barroco, vejam vocês, o Bom Sucesso de Caeté. Quer dizer, o barroco tem essa dimensão. Não falando mal de Não, evidentemente não. Mas você vê que o barroco ele tem essa dimensão a dor é assimilado, o desconforto é assimilado e uma ênfase maior ao sofrimento, né? Você gosta de imagem, Ana? Você gosta de imagem? Eu tenho as minhas. Tem seus teflares. Quais que você... Sara, né? Que fica... Pode falar? Pode. Seus tefilins, né? Aqui tá Abraão. Você pode falar? Eu tenho as imagens dos meus santos de devoção que me servem para me lembrar deles, pedir intercessão. Santo Antônio hoje não mais, né? Santo Antônio já mergulhou muito ele no copo, né? Deixa ele descansar. Coitado, deixa. Mas ele trouxe isso, tô brincando. É aquele negócio, né? Eu rezei pra estar boa pessoa. Agora, se ela não rezou, aí... É meu, né? Mas quais, assim, símbolos, assim, da fé que você sente que mais se comunicam a ti, pra ti? Olha, Eucaristia, o máximo. Não tem como. Sim. E... Não é uma imagem, mas assim, eu gosto de entrar nas igrejas e perceber o sentido que tem, os símbolos que tem lá. Eu acho que, quando a gente partilhava sobre símbolos, eu vejo como ensinar para uma criança. Não adianta você falar para uma criança 1000 coisas e não mostrar o visual.
Então, é quase que uma forma de colocar no visual aquilo que a gente tem que entender. E muitas vezes as imagens, os símbolos, nos falam muito mais de uma forma um pouco mais simples do que as palavras. Interessante. Então, eu vejo muitos São símbolos. didáticos. São didáticos. Então, por exemplo, símbolos. Algum tempo atrás, as pessoas talvez não entendiam tão bem o que era falado, mas através dos símbolos, elas compreendiam um pouquinho mais aquilo que ia ser passado, talvez a história da pessoa. Por exemplo, a imagem de Cristo crucificado ajuda a ver um pouco mais o sofrimento dele do que a imagem dele ressuscitado, sabe? Então, às vezes, o que por palavras a gente não compreende, nas imagens, nos símbolos, a gente consegue ter um pouquinho mais de compreensão. Interessante isso que você está falando. E no período medieval isso fica muito forte. As catedrais medievais são verdadeiras bíblias. Né? A maneira como você dispõe as imagens, a sensibilidade dos vitrais. Então, quando você entra, por exemplo, numa Notre-Dame, você vê assim, nitidamente como que ela fala. A ideia da rosácea ao fundo, né? Quer dizer, a rosácea é sempre, lembremos do Corcunda de Notre-Dame, aquele vitral maravilhoso com a imagem de Nossa Senhora no centro, para dizer essa ideia, né, que a luz da graça divina penetra a Virgem Maria sem alterar, mas ela é um veículo da luz. Então, olha que coisa maravilhosa. Você pega um vitral e vê isso muito. O próprio formato das portas daquelas igrejas. Claro. Né? São muito interessantes. O gótico tem muito essa ideia do transcendente, né? São mãos em oração. Então, de fato, tudo comunica para esse transcendente. Inclusive, nós temos vários historiadores e pessoas da área das artes, da cultura. Penso aqui, sobretudo, no Germain Bazin, que destaca muito bem essa ideia de que o gótico ele representa esse momento em que a arte foi mais impregnada da espiritualidade. Quer dizer, a arquitetura gótica, quando nós olhamos para as igrejas medievais, fica mais claro como que a arte ela é um veículo didático. Exatamente. Claro. Olha como é que é bom ser católico, né, gente? É muito bom. O católico tem arquitetura, tem filosofia, tem poesia, tem arte, tem tortura, tem sangue. E o que evangélico tem? É completo, né? E o que evangélico tem? Tem um púlpito, um gordo de terno e gravata, vomitando um tanto de coisa. É isso que tem. Agora já que Ana falou... E tem os ministérios de louvor que, diga-se de passagem, são muito bons. De tem que fato. falar o quê? Que são símbolos, de alguma forma, é uma maneira também muito didática, muito atual de você simbolizar a fé. O protestantismo está muito voltado a essa ideia de como o subjetivo é afetado. Então, hoje, não tem como você pensar no subjetivo afetado sem música, sem bateria, né? E quais são os seus santos de devoção, Ana? Qual foi o que você aborreceu para merecer Marcos? Olha, eu sou muito devota de Santa Teresa d'Ávila e Santa mesmo? Teresinha. O que te atrai em Teresa d'Ávila? A profundidade dela. Você tá Com certeza. Santa Teresa entrou em êxtase, mas foi sozinha. Então, eu acho que isso não é um bom sinal. Terezinha que era a melancólica. Mas Teresa d'Ávila era uma mulher com barba e tudo. Quer dizer, ela era difícil. Pô, na portuguesa, então. E os teus santos de devoção, Marcos? Peraí, ele ia falar outro negócio também. né? Para com essa ditadura de esquerda. Deixa a menina falar. Você viu isso? Eu quero saber, eu fiquei curioso agora. Ela ia falar Não, depois eu quero saber o seu, se você tem. Eu tenho. Ele é São Jorge. Exu. Deve ser Exu. Eu sou da cidade do Exu, por que não? Exatamente. Mas eu ia falar que eu gosto da profundidade dela. Eu gosto de ler os escritos dela, porque são difíceis de entender, mas me provocam, me incomodam e me estimulam. Então, Interessante. sou muito devota dela. E aquele êxtase, vocês não acham esquisito, não? Êxtase. O êxtase de Santa Ela tem Teresa... uma experiência Ela conheceu, orgasmática. veio um anjo e a penetrou com flechas ardentes. Aquilo não ficou Porque Teresa esquisito, era uma não? mulher muito intensa. Inclusive, ela mesma, nos seus escritos, ela fala, né, que quase ela perdeu a flor com o primo. Um dia desde atrás, um negócio aí, né? Que ela era uma pessoa animadinha. Entendi. E em um determinado momento da vida dela, ela experimenta uma carência espiritual profunda. E agora eu me lembrei, na minha época da filosofia, quando a gente ia sair para férias, o professor Ibrahim falava assim, fala um negócio para vocês, prima não é irmã não, viu?
Aí fica ruim, né? Ai, eu lembrei aqui agora. Mas o fato é, Teresa d'Ávila, ela tinha isso, é uma mulher muito intensa. E num determinado momento, sentindo assim um vazio espiritual e por aí vai, ela tem uma experiência mística de um anjo que aparece até ela com um dardo ardente e ele dá uma flechada na barriga. Mas o que ela sente é em outro lugar, e esse é o êxtase de Santa Teresa. Tem uma imagem belíssima, o êxtase dela reproduzida em mármore por Bernini. Né? Essa o Davi tem, com certeza. Mas eu fico imaginando as mulheres, né, católicas passando diante daquele imagem sortuda. Sozinha e eu com aquele... Censura esse menino. É melhor nem falar, deixa pra lá. É mesmo. Da família brasileira. O programa da família... Desculpa, família brasileira, mas vocês ficam escondidos fazendo fita, eu falo mesmo. Volta pro sonho de devoção dele. Qual que é o teu sonho de devoção, meu irmão? Fala aí pra nós. Eu gosto de São José Tadeu. Mas ultimamente eu tenho agarrado bem São José. Ah, é? Por que São José? Porque é santo da providência, né? Estou procurando um emprego. Inclusive, se alguém tiver um emprego, pode. Teve Horizonte. Contratar. Tem aqui, ó. Nós vamos conversar sobre. Mas eu sempre gostei muito de São José Tadeu. Não à toa tem um Tadeu no nome, então... Ah, é, de fato. Me sobrou isso, então... cresci do lado da comunidade de São José Tadeu, então... Você tem uma relação com a Isso, história dele. É o primo de Jesus, né? Exato. Mas São José eu acho interessante também, assim, a simplicidade dele, o silêncio dele, assim, eu acho bem interessante. Eu gosto de São José. Mas se você estiver casado, você fala um pouquinho mais, viu? Com certeza. Isso. Porque quando você estiver casado, você fala um pouquinho mais, porque as mulheres ficam bravas quando a gente fala. Mas quando a gente fala, ela fica brava também. Mas quando a gente não, quando eu não tenho mulher, por que eu tô falando isso? Mas, Davi, você quer compartilhar sobre as suas devoções? Ah, é verdade. Qual que é? Fala, Vera, nós Eu escandalizamos. sou do Rio de Janeiro, né, gente? Então, tudo ali se confunde. Eu sou da terra de Santo Antônio, né? O santo que é o santo que é... Como é que é o nome? Sincretizado com Exu, né? Sou da terra de Exu. Santo Antônio? Santo Antônio é sincretizado com Exu. Pura, bicho. E lá é tudo uma festa, tudo uma salada de frutas. Eu tenho experiências com Santa Luzia. Santa Luzia foi a santa que... Santo ligado. Vai, Santa Luzia. São Jorge, claro. São Jorge. Vocês sabem que São Jorge é o meu santo mesmo de cabeça. É o cara que chega quebrando as demandas. É o cara que eu chamo quando eu preciso, é São Jorge. E da única vez que eu não chamei é quando o negócio deu ruim. Então chamo São Jorge mesmo. Com São Jorge mesmo. Tem uma grande relação, uma profunda relação com São Jorge. Mas tem santos que eu admiro muito. Por exemplo, São Bento. Tem uma história muito bonita. Legal. São Bento tem uma história muito bonita. Santo Inácio, de Loyola. Qual que é aquele lá que metiu louco e depois se converteu? Agostinho. Santo Agostinho, né? Um cara assim, fora de série. Agostinho não gosta, não. Mas meu santo de devoção. É claro, o Sagrado Coração de Jesus, por questões afetivas. Minha avó era devota do Sagrado Coração de Jesus. É lindo, né? A imagem do Sagrado Coração de Jesus. Um Deus que tem um coração para fora, olha que sim. E me passa muita paz. Inclusive, eu ganhei de uma aluna. Não sei se essa aluna ainda é viva, na época que eu fui professor do EJA, eu fui presenteado carinhosamente com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Né? Naquele dia eu até chorei, porque eu lembrei da minha avó. Que Deus a tem em bom lugar, que foi uma mulher muito boa. Adoração. E essa senhora, que eu não sei se ainda é viva, me presenteou. Era uma senhora? Na época que eu trabalhei no EJA, ela me presenteou, mas nunca mais a vi, então... eu não sei, né? São imagens lindas de fato, né? E realmente eu nunca tinha imaginado, né? Um Deus que apresenta o coração dele assim, para fora. Isso é lindo. Isso é muito bonito. Imaculado Coração de Maria também, as imagens assim falam muito ao coração da gente mesmo. E sou muito devoto dele, né? Do Sagrado Coração de Jesus, mas quando a situação perto é São Jorge mesmo. For São Jorge, vai lá, quebra as demandas para mim. Na hora que o negócio aperta, deixa o coração de lado, eu quero agora. Desse jeito. Não quero a emoção, eu quero a razão. Inclusive, eu queria convidar os nossos colegas, os nossos telespectadores, os nossos seguidores, né, que são muitos, a deixar aí, né, embaixo os comentários o seu santo de devoção, né, muito importante para nós. Conta para nós aí, quais são os santos de devoção. Agora, se o padre não disser que a Nossa Senhora da Piedade perde o emprego, como é que é? Não perde, não. Mas, de fato, é uma devoção pessoal também, que vai ocupando um lugar muito especial na minha vida, sobretudo o olhar dela. Eu sempre uso essa expressão quando rezo no santuário e a experimento profundamente um olhar que cura.
acho que aquela imagem de Aleijadinho, particularmente, né? O olhar de Nossa Senhora da Piedade, porque ela é uma imagem que acredito que o barroco respira muito oriental. Basta você ver ali a igreja de Nossa Senhora do Ó, em Sabará, e também é um contexto muito grande das navegações e por aí vai. É uma imagem feita sob perspectiva. Você divide o olhar de Nossa Senhora da Piedade, metade do olhar é mais terno, a outra metade é um olhar mais angustiado. Então ali a gente se encontra, né? E a beleza do Cristo no colo de Nossa Senhora da Piedade, ele não obstante maior. Aleijadinho constrói ele cabendo dentro do colo dela, para dizer que o colo dela é de fato um amparo, que aconchega. O jeito que ela segura a mão dele. Então é uma imagem que diz assim, profundamente ao meu coração, e da qual aprendi a ser um devoto. Não é só uma questão de por estar lá, mas é uma devoção pessoal. E representa Minas? Muito. Acho que representa Minas. Pelo rosto da mulher mineira, pela piedade barroca, pelo lugar onde se encontra, ser um lugar que envolve montanha, que envolve espiritualidade, que envolve arquitetura. Então, concentra aquilo que o mineiro tem de melhor. Diante de tudo isso, eu concordo que 15 de setembro tem que ser um feriado. De fato. Por que ainda não é? Não, estamos pleiteando isso aí com os deputados aí para, de fato, transformar num feriado. Dia de São Jorge lá no Rio já é feriado, tá? Precisamos já é feriado. Agora, é uma devoção que sempre muito próxima na minha vida, Nossa Senhora Auxiliadora. Que fui batizado aos pés da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e também decidi ser padre diante de uma imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. Então é um título assim que me acompanha durante a vida, né? Ela é o auxílio dos cristãos, que era uma devoção muito forte de Dom Bosco, salesianos. Então, a Ana havia falado sobre a Eucaristia, então, voltando um pouco pro vinho. Os padres dão uma exagerada ou não no cálice? Na hora de colocar... No cálice não, mas em outros momentos, certamente, tem muitos que gostam de um goró. Mas... O vinho também é um símbolo, né? A Eucaristia é um símbolo, mas um símbolo que contém uma realidade. Então, não é apenas um símbolo que quer ser uma expressão representativa, mas é. Então, essa, por exemplo, é a perspectiva de fé de nós católicos, ali naquele momento, por graça divina e por invocação ali da oração consecratória, aquilo que é pão se torna corpo e o que é vinho se torna sangue. O que é, de fato, algo muito complexo. Até coloco aqui como anedota, todo mundo fala de Galileu pelo fato de Galileu ter sido expulso, ou não expulso, mas ter tido polêmica pelo fato dele ter um negócio lá do Sol, da Terra, a física. Não, o negócio começa a apertar com Galileu, primeiro, quando um inimigo dele se torna papa, segundo, quando ele começa a questionar a transubstanciação, que é não conseguir entender como se os acidentes, ou seja, tem gosto, externamente pão, mas como que a substância, a essência se alterou? Então é quando ele começa a entrar nesse aspecto que o negócio aperta para ele. As outras coisas não. Então, de fato, essa perspectiva da fé católica é de que há uma transformação na substância, na essência daquilo ali. O que quero problematizar, como sempre faço, um conceito muito complicado para a física contemporânea. Porque a física contemporânea está afastada da metafísica. Então, uma coisa é a metafísica, o transcendente, outra coisa é o físico. Então, hoje, cada vez menos você tem essa dimensão da essência imaterial de uma coisa, né? Isso ainda está muito ligado ao platonismo. Quer dizer, eu teria uma dimensão abstrata que vai se encarnando na coisa. Então, antes de existir a madeira, na perspectiva clássica, tem a madeiridade. Então, tem uma forma de madeira que vai se encarnando em cada madeira. Antes de existir o vidro, existe a vidreidade, então, de qual todo vidro participa. Estou fazendo aqui neologismo para ajudar a entender. Hoje, para a física contemporânea, é muito complicado você imaginar que teria essa essência imaterial, né? Então, o conceito da transubstanciação ele é cada vez mais polêmico e complicado de justificar, né? No caso de Galileu, a questão dele era um mistério da fé que ele não acreditava, né? Ele queria dar uma de São Tomé, no caso. Mas a fé, ela tem que se fazer entender em categorias racionais. Porque a fé não se opõe à razão. A fé não é uma loucura, um devaneio. Ela é um passo além da razão. Ela assume a razão e a supera. Porque se não for inteligível, não pode ser fé.
Entendeu? A carta de Pedro fala, é preciso dar razões à sua fé. Então, claro, a razão nunca vai totalmente compreender o que é a fé, mas ela tem um entendimento do que é a fé. Então, quanto mais você tem o desenvolvimento da ciência, você tem que ir revisitando as categorias da fé. Você, por exemplo, é da área das exatas. Como é que você entende essa ideia dessa substância que está alterada se você não tem uma alteração física ali? Eu que sou de humanas não entendo. E olha que eu sou de humanas. Como que você entende isso? Nesse caso... Porque, pensa, do ponto de vista químico e físico, geralmente quando você tem uma alteração da substância... Tem que ter uma ação de temperatura. Entendeu? Alguma coisa... Um fenômeno físico. E não só uma... Não, brusca. Entendeu? Assim. Não só, tipo, olha... Isso. Mudou aí. Então, no caso, a doutrina da transubstanciação, gente, não estamos aqui questionando a fé. Não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos problematizando a coisa, porque esse é um programa para gente inteligente. Quer dizer, ali naquele momento, o que se altera, né, por essa ação da imposição das mãos? Realmente, se não mudou pressão, se não mudou temperatura... Entendeu? Enfim, não mudou a mistério da fé, claro. Mas são categorias que cada vez mais têm que ser revisitadas. Tanto que alguns hoje, o que é uma heresia por hora, ou se não é heresia, é bastante problemático, falam de transsignificação e não transubstanciação. Isso não é doutrina católica, quero deixar claro. Mas tem algumas correntes aí que colocam nessa perspectiva. Tudo que vem trans na frente dá uma complicação. Para a igreja católica, né? Dependendo de como você encara, né? Dá um embrulho. Mas é isso, né? É um dogma de fé, mas que cada vez mais tem que ser revisitado. Não binário. Um dogma não binário. Não binário. Davi, nós vamos ser presos por isso, né? Outro símbolo também é o peixe. Né? E aí, fala meu peixe. Fala meu peixe. Tem a ver com aquela passagem da multiplicação dos pães dos peixes ou não tem nada? Também tem a ver com isso, pelo fato de que são milagres, ou no caso do Evangelho de João, sinais que apontam para o Cristo. Agora, tem a ver também com o fato de que a palavra peixe no grego é ichthys. É um acróstico, né? Jesus Christus huió tu Theus. Então, quando você pega, né, as iniciais, né, o Y, o K, quando você pega o acróstico, né, do nome peixe, você dá, né, essa frase inteira. Portanto, desde o início da fé cristã, foi uma maneira, inclusive, até um pouco, no momento em que o cristianismo era subversivo, você desenhar o peixe para você saber bem se a pessoa que estava diante de você entendia, né? Hoje, um pouco como os maçons dizem que se cumprimentam de um jeito diferente, né? O peixe se desenhava, se o peixe sabia que ali se estava diante de alguém cristão, por conta desse acróstico. Né? Eu acho que eu não devo ver um acróstico desde o 2º ano, talvez. No ensino fundamental. Mas tem um outro símbolo que eu sempre achei muito interessante. Aliás, eu sempre achei muito interessante, nunca entendi. A pomba. A pomba fica para depois. Mas também é um pássaro. O pelicano. Pelicano. O que o pelicano simboliza? Porque ele é um animal chato. A Disney acabou com a nossa imagem de pelicano, né? Por que o pelicano tá assim? E toda vez que eu vejo um pelicano, ele tá se despedaçando assim. Eu nunca entendi. Então, havia uma compreensão no mundo antigo de que o pelicano, na carestia de alimentos, ele começava a arrancar parte do seu corpo para dar de comer aos seus filhotes. Porque as aves, via de regra, quando eles estão nesse momento, né, de aninhar e por aí vai, elas arrancam partes das penas para poder conservar o calor das suas crias e por aí vai. Então, se via e se imaginava que ele estava dando de comer. Então, o pelicano acaba sendo esse símbolo do Cristo, né? Que dá partes de si para dar de comer aos fiéis. Então, é um símbolo de cuidado, de amor. O Cristo é chamado de o fiel pelicano, né? Que sempre dá alimento àqueles que creem nele, a Eucaristia como esse símbolo. A parte de si que o Cristo dá para nos nutrir na fé, né? Por isso, pelicano é um símbolo muito belo. Pode ir pra pomba. Você gosta das pombas ou não? Não são ratos que voam, não? Já diziam os mamonas, pomba não é rato que voa, não? Eu fico impressionado que tem gente que come. A primeira coisa que eu queria destacar, isso é importante, não se diz que o Espírito Santo
ele tem forma de pomba. Isso é uma mentira que foi contada. Eu ia falar, Inclusive, o Vaticano tem uma imagem de pomba lá no fundo. E isso é um pouco uma heresia. Não, é os que está lá no grego. Ele desce como uma pomba. Então, essa é a ideia de uma coisa que paira, né? Mas a mente é a louca da casa, já dizia Santa Teresa d'Ávila. Olha o que fizeram com Moisés. Entendeu? Olha Colocaram chifre nele, né? Usá-los lá. Mas o Espírito Santo não tem forma de pomba. Ele desce como uma pomba. A pomba, vai descendo assim, né? Então, aquelas pombinhas de madeira que tem geralmente nas casas de tudo heresia, pode quase tirar daquilo. Não, hoje é um símbolo consagrado e por aí vai, mas foi um erro de interpretação. E como já está, né? Aí fica, né? A Igreja Católica ficou bom, é bonitinho, pomba é bonitinho. Mas nunca se diz que o Espírito Santo... Mais ou menos. Nada contra. Mas depois que eu comia muito no japonês lá na Central, depois que eu vi ele na Praça 15 catando pomba, nunca mais. Eu não sei. Vai que, né? Vai que. Vendendo pomba. Vamos evitar, né? Pegue o pombo. Mas é um símbolo hoje já muito consagrado, uma maneira de didaticamente E quando ela representar. tem aquele raminho no bico? Aí é uma menção, sobretudo, ao dilúvio. Então, o dilúvio, né, no momento em que Noé queria saber se já havia terra firme, vai lançando animais, lança corvos, né? Corvo é um animal muito confiável. Mas muito inteligente. Aí lança a pomba vai e volta com um ramo de oliveira. Então, ali já sabe que havia terra firme. Então, ela acaba sendo... Então, uma relação, claro, evidentemente, de Moisés, Moisés antes, de Noé, né, no dilúvio, de Moisés atravessando o Mar Vermelho, e o que culmina no batismo, né? O batismo que é o ponto, é o cume daquilo que estava sendo simbolizado tanto no dilúvio quanto na travessia do Mar Vermelho. O dilúvio, quer dizer, o momento em que as águas afogam a iniquidade. O Mar Vermelho, a libertação. E tudo isso era símbolo do que é o batismo. Né? Apaga-se o nosso pecado, a culpa original, e também nós passamos da morte para a vida. Por isso a pomba presente nesse momento. E falando aqui de Moisés, tem um outro símbolo que é o cordeiro, né? Cordeiro. É um churrascão, né? É um churrasco. Ligado ao Antigo Testamento também, porque o cordeiro representa a ideia, né, do sangue do cordeiro sem defeito que foi untado sobre as portas, e tem que ser um cordeiro primogênito. E um cordeiro primogênito, um cordeiro sem defeito, essa é a exigência que está lá. Geralmente o primogênito é sem defeito. Depois vai chegando dos mais novos. Depois vem as rapinhas do tacho. Tem que ser um cordeiro sem defeito, porque a ideia é a seguinte: Deus quis que o faraó sentisse na pele o que ele estava sentindo. Israel é o seu primogênito. Então ele diz, ele vai sentir agora na pele o que ele está fazendo com o meu primogênito. Então, ferir ali o cordeiro e o sangue passado na porta para dizer isso, né? Há uma aliança de sangue, estão sendo preservados da morte. E Jesus é esse cordeiro, assim lido simbolicamente. No livro do Apocalipse, esse cordeiro redivivo, né? Que tem as marcas, tem as chagas, mas está de pé. Daí que vem a oração também do cordeiro? A oração do cordeiro, porque João Batista o aponta, né? Eis o cordeiro, quer dizer, aquilo que era simbolizado no Antigo Testamento, porque os animais simbolizavam isso. Quer dizer, no momento vamos pensar no dia do Kippur, que era um dia que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para expiar os pecados o ano inteiro, né? Aquele animal simbolizava o sangue vertido, a penitência do povo diante de Deus. Aí João Batista diz, esse é o verdadeiro cordeiro. Então, ele vai fazer aquilo que está sendo simbolizado no templo. O verdadeiro, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Né? E está assimilado na nossa liturgia, como expressão, por aí vai. Isso. Agora, Ana, você lembra de mais algum outro símbolo? Que não seja um animal? Que te chame a atenção? Por que na Igreja Católica tem tanto símbolo de animal? É porque Para imitar os egípcios? Porque... Também deve ter uma relação com isso, no momento em que o cristianismo vai assimilando elementos de outras culturas. Essa questão didática que a Ana colocou muito bem. E o fato também de que o cristianismo ele não dá vazão para essa dimensão panteísta e animalesca. E aí
Freud, ou melhor dizendo, Jung explica. Isso vai ter que se manifestar como arquétipo em algum lugar. Então, tanto a dimensão feminina, que não está presente muito forte no cristianismo, porque é uma religião patriarcal, tanto a dimensão animal, porque nós não acreditamos que a natureza é uma fruição do divino, elas estão no subconsciente humano, então elas se projetam nessas figuras. Então, se tem um Deus que é pai, então tem que ter uma mãe junto dele. E Jung explicaria isso muito bem. Divertidamente. Isso. Entendeu? E se não tem uma dimensão animalesca, já que é uma região da palavra, isso espreme e escapa pelos dedos. É claro, uma análise simbólica e psicológica da fé cristã vai conseguir identificar muito bem que isso é uma vazão do subconsciente no simples. Não estou aqui querendo dizer que não foi inspirado por Deus, que Deus não utiliza disso. Estou querendo dizer que é um movimento natural do humano. Não dá para ter fé, senão didaticamente simbolizando, como a Ana destacou, né? Eu ia falar de símbolos que me chamam a atenção, que não são visíveis, palpáveis, mas como a gente estava falando no início, símbolos, por exemplo, os ritos, a forma da gente celebrar, as nossas posturas. Então, por exemplo, o momento que a gente senta para prestar mais atenção, né, dar mais atenção ao que vai ser falado, no momento que a gente se põe de pé, a forma como a gente celebra também são símbolos, e são símbolos que a gente precisa entender para bem viver a nossa fé. Perfeito. Isso está muito ligado. A Igreja Católica conserva muito isso, a hora de sentar. Gente, é uma coisa quase natural esse negócio aqui. Tudo bem que a hora de sentar tem mais a ver com os protestantes do que com a gente. Né? Eles nos ensinaram, inclusive, antes dos protestantes, a Igreja Católica não tinha bancos. É uma coisa que os protestantes nos ensinaram, colocar bancos na igreja. Antes, e a Igreja Católica colocou bancos. Os ortodoxos não têm até hoje. A Divina Liturgia, 2, 3 horas, todo mundo de pé. Não tem esse negócio de banco. A Igreja Católica gosta de banco. Como é que senhorzinho vai tirar o seu cochilo no dia? A Igreja Católica gosta tanto de banco que fundou um mundo. Isso, dá problema de vez em quando lá, com né? certeza. No sul lá da Itália, aquela coisa, essas famílias lá, né? O poderoso chefão, exatamente. É uma igreja, mas é um banco também. Levaram muito a sério. Né? IOR, né? Mas é interessante isso que você está falando. Como que os ritos estão profundamente integrados à vivência da fé católica, e particularmente entre nós aqui, os mineiros. As procissões do Senhor morto, as imagens de Nossa Senhora, são facilmente identificáveis. Isso é um fato. Agora, uma coisa que é símbolo do nosso programa. Amém? Que isso? Eu tinha mais uma pergunta, cara. Desse desagradável. Uma última pergunta antes do amém ali de Marcos, que eu fiquei na dúvida aqui, que não é bem um símbolo, mas faz parte do rito. E tá ali, eu nunca entendi. O que as cores têm a ver com... Tem alguma importância ou é só para dar uma organizada na situação mesmo? As cores, elas nos provocam de uma maneira muito primitiva. Então, o vermelho, por exemplo, nos traz o senso de urgência, o senso de sangue, de perigo e por aí vai. O azul de tranquilidade, originalidade e por aí vai. Então, basicamente, as cores principais na fé cristã católica. Vamos começar do verde, que é o tempo comum. Como é comum o verde das nossas matas, então traz... Ou era, pelo menos, né? Antes do agro até, que é agropop. Então, quer dizer, é o tempo onde a igreja... celebra o mistério na sua riqueza cotidiana. Então, quer dizer, não há dedicação específica sobre um aspecto da fé, mas a fé enquanto ela se faz sentir, como anúncio, como evangelho, nos discursos do Cristo. Nós temos os tempos onde se usa branco, sobretudo, os tempos festivos, solenes, no caso da Páscoa, do Natal, ou a festa dos Santos. O branco tem a ver esta ideia desta alvura, desta alegria, dessa festividade. Depois nós temos o roxo, que caracteriza sempre o tempo da penitência. O roxo, que é uma cor mais fechada, a junção do amarelo com o azul, portanto, convidando à introspecção. E é sempre a nossa cor do luto ou da penitência, né? Pode-se usar o preto também. E temos o vermelho, que é a cor dos mártires. Então, toda vez que você tem martírio, evocar a ideia de morte, a própria paixão do Senhor estará vertido de vermelho, ou o luto dos papas também, né? Quando um cardeal morre em Roma, ou na morte do papa se usa vermelho, para dizer que o papa está profundamente ligado aos apóstolos, né? E temos aí as outras cores complementares. O róseo, que é em domingos específicos, quando você está quase chegando no Natal, quase chegando na Páscoa, você pode utilizar o rosa, e o azul, que é um privilégio específico que a igreja concedeu a alguns lugares. Nem o Papa pode celebrar, por exemplo, vestindo o azul. Azul é sempre especial. É uma coisa especial. A concepção. Mariana, né? Que hoje é cor de menino,
mas para a infelicidade da Damares já foi cor de menina. A Damares é protestante, então aquela cabeça é meio confusa, né? Antes azul era cor de menina, porque sempre se ligou a Nossa Senhora. As mulheres aí mais velhas vão se lembrar, né? Das confrarias de Maria e por aí vai, né? Ligadas a Nossa Senhora. Hoje eu trabalho diante de uma igreja azul. De Nossa Senhora das Graças. Era uma cor profundamente feminina e é um privilégio, por exemplo, de lugares como a Espanha. A Espanha há lugares onde se pode celebrar de azul. No Brasil, por exemplo, não pode. Você pode ter... parte dos paramentos pode ser azul, mas não totalmente. E até abre para deixar um gostinho de quero mais, para a gente poder falar em breve sobre as cores litúrgicas, tempos litúrgicos, né? Nos acompanhe que nós vamos falar sobre isso. Agora tem um símbolo que eu gosto muito, que eu acho que vocês vão gostar também, todo mundo papo sacrichê, que é esse aqui, ó. Dá o like. O melhor símbolo que tem. Deixa aí pra nós. Amém. Amém.